igual, eu também não consegui cumprimentar toda a gente, cheguei um bocadinho cedo, portanto boa tarde a todos e vamos começar então essas perguntas. Muito bem. Relembro só, tenho que fazer isto, quem me ouviu, eu sou chato. Se alguém for abaixo, é só carregar no link outra vez. Se a culpa for minha, está a ser feita através do meu computador, deixem-se estar onde estão, que num instante eu mando outra vez o link para os treinadores e vocês conseguem todos entrar. Muito bem, vamos às perguntas. Começamos com as minis femininas. A primeira pergunta com a Maria João. Força, Maria. Como têm os atletas feito para se manterem em forma neste período de confinamento e manterem a motivação? Podemos começar a seguir para a Juliana. Senhoras primeiro. Ok, eu posso começar. Eu tenho tentado treinar quase todos os dias. Os meus treinadores definiram um plano de treinos para mim. Tentei não falhar nenhum dos dias e estou a conseguir fazer isso. Já fiz 57 treinos nesta quarentena. Como é que eu me motivo? Eu acho que é este foco e esta disciplina de querer mais, de querer manter em forma e de querer estar bem para quando pudermos sair em segurança e jogar vôlei. E tenho-me focado sempre nisso, de querer ser melhor e querer ser melhor todos os dias. E nesse seguimento tenho conseguido treinar isso. Força, Violas. Eu tenho sido mais ou menos a mesma coisa. Tenho um plano semanal, pelo menos até agora tinha, porque a época também, como foi cancelada, os nossos preparadores físicos disseram para nós descansarmos, mas até agora eu tenho treinado sempre, todos os dias, até tenho feito um treino extra, tenho treinado 2 vezes por dia, para trabalhar também as coisas que têm assim mais dificuldade ou que têm menos força. Como reforço dos joelhos, ombros, mais à volta disso. E a parte da motivação no início até era bem mais fácil, porque era uma situação nova, porque estávamos em casa por uns tempos, supostamente, e depois íamos voltar a jogar vôlei, e então essa motivação era mais fácil. Neste momento o campeonato acabou, nós continuamos sem poder sair tanto de casa, mas temos que continuar a treinar, porque parar acho que nos vai prejudicar um pouco para a frente, porque já é muito tempo parado, já são 2 meses parados, por isso temos de tentar manter sempre o foco e estar sempre com a cabeça limpa para podermos regressar nas melhores condições quando pudermos voltar aos pavilhões. Muito bem. Lourenço, creio que assumes tu a segunda pergunta. Olá Violas, olá Juliana. Eu tenho aqui uma pergunta em jeito de curiosidade, que é, nas novas épocas, nas novas temporadas, quando vocês chegam a um novo clube, ou até no mesmo clube, mas com vários elementos novos, que tipo de estratégias e de atividades acham que funciona para tentar rapidamente arranjar um bom espírito de equipa e fazer um bom espírito logo no início, em cada época? Pode começar o Viola, já que há pouco começou a Juliana. É assim, eu acho que aquele tipo de jogos que se faz normalmente de aquecimentos, tipo manchestão, jogo dos 10 passos, mesmo futebol, acho que esse tipo de jogos, sem ser o voleibol, aproximam muito mais os atletas. Isto falando no início da época para os atletas se conhecerem, misturando as equipas. Acho que esse tipo de jogos são muito bons para unir os atletas e para os atletas começarem a conhecer. Acho que é o principal para mim que faz diferença, e acho que esses jogos até são bons de se manter durante a época toda para quebrar um pouco a rotina do voleibol, porque só treinar voleibol, sempre jogo ou jogos adaptados, acho que cansa um bocado, e esse tipo de jogos diferentes acho que une muito o grupo e
cria aquela tal rivalidade que é bom e a competitividade que é bom também no jogo de voleibol. E acho que esse tipo de jogos é o mais, para mim, na minha opinião, é o mais indicado para as pessoas conhecerem melhor dentro do treino. Força, Juliana. Portanto, penso que fiquei sem rede. Estão a ouvir? Sim. Não sei se o Tiago já terminou. Já. Podes responder. Ok. Eu penso que passa um bocadinho também por aí, dinamizar o grupo nesse sentido, criando alguns jogos de competição sem estarem relacionados com o vôlei, e acrescento também, se calhar, um pouco do convívio. Eu sei que nem para todas as equipas, nem para todos os escalões é possível, por vários motivos, nem nesta fase pela qual estamos a passar agora com o Covid, podemos estar todos juntos, mas estas dinâmicas que vocês estão a ter são bastante importantes também, e acho que não sei quando é que vamos poder sair de casa e estarmos todos juntos e voltarmos à dita normalidade, mas já no início da época tentar reunir a equipa através deste meio, seja no pavilhão, seja um fim de semana, seja em modo de mini estágio, o que é para fazer, um almoço. Eu acho que todas as formas são importantes, tudo aquilo que nós podemos ganhar sem ser no vôlei, como o grupo, é tudo importante. Eu acrescentaria só isso. Obrigado. Muito bem, vamos aqui aos meninos masculinos. Creio que o Ricardo que assume. Não é, Ricardo? Pode ser. Olá, boa tarde. Meu nome é Ricardo Oliveira, treinador dos minis masculinos. O atleta que ia fazer a pergunta não está presente, então eu vou fazer. É para o Tiago Violas. Como é o cenário do voleibol profissional no país, na sua opinião? Como é o cenário neste momento? Sim. Ou neste momento? Como é que está a liga? Sim, como é que está o voleibol profissional no país? Do modo geral, é isso que eu acho que o miúdo quer perguntar. Mas antes desta situação ou com esta Sim, situação? na normalidade. Penso que com a normalidade. Ok. Não com a situação do Covid. Já percebi. Eu penso que há 3 ou 4 equipas que são superiores às outras, talvez 2 mais, um pouco superiores até às outras 2 que estou aqui a falar. Penso que o campeonato está um pouco desequilibrado nesse aspecto. Em relação às outras equipas, essas 4 acho que são superiores ou bem superiores, se bem que este ano até acho que essa superioridade já não se notou tanto, acho que o campeonato ficou mais equilibrado. Mas penso que neste momento o campeonato tem muitas equipas e não consegue manter um nível bom ou razoável em todas essas equipas e penso que isso pode prejudicar um bocado o campeonato. Acho que se o campeonato tivesse menos equipas, menos 3 ou 4 equipas ou duas equipas, penso que melhoraria um pouco o nível, porque ia ser mais competitivo e não iam haver tantas discrepâncias em alguns jogos. Eu não sei se na parte do feminino, se ela também quiser dar a sua opinião. Eu penso que no feminino é um pouco diferente, porque o investimento e os orçamentos não diferem assim tanto. É óbvio que as equipas de topo, que contam também com atletas profissionais, o investimento é diferente. Não vou estar aqui a dizer que é tudo igual, porque não é. Portanto, contamos com 3 ou 4 equipas que têm jogadoras meramente profissionais, o que normalmente no nosso voleibol não é possível, porque a maior parte das jogadoras não é profissional. E nesse sentido a diferença está um bocadinho aí, porque a nível de competitividade e a nível de equilíbrio, eu penso que é um bocadinho mais equilibrado que o masculino, mas a nível orçamental sim, difere, não temos tantos jogadores profissionais na vertente feminina. Bom, segunda pergunta. A nível físico, se o físico influencia ou não os jogos? Isto é, a postura, o comportamento físico do atleta se influencia ou não
o seu rendimento? Isto são perguntas do atleta Francisco Pontes, está bem? Não está presente, mas transmite. Não sei se perceberam. Sim, sim. Eu penso que ele está-se a referir à parte física, isto é, nós temos vários tipos de atletas. Um atleta cumpridor, pronto, eu não quero agora estar a comentar, prefiro a vossa opinião. Às vezes há atletas que não são cumpridores e que conseguem um bom desempenho. Pronto. Queria a vossa opinião, até para a malta mais nova que está aqui a assistir a isto. Queres começar, Ju? Posso começar? Para mim, sem dúvida alguma, que a parte física é de maior importância, se calhar acima de tudo, por tudo. Prepara-nos para a parte do pavilhão, ou seja, com a bola, para o jogo em si, aguenta-nos mais tempo, ou seja, o diferente trabalho físico, o facto de nós sermos mais fortes fisicamente, consegue-nos ajudar a manter níveis de excelência, digamos, por muito mais tempo. Enquanto se não formos tão fortes, primeiro, provavelmente iremos nos lesionar devido à carga do treino no indoor. Depois, essa questão de nos conseguir elevar os níveis de força e de potência para aplicar no jogo. E aqui, quando eu digo aplicar no jogo, a força não é só quem é que remata, quem é que ataca mais forte. A força é quem é que salta mais alto, é quem é que defende mais, quem está mais tempo em agachamento lá em baixo para defender, para receber, e isto ao longo de 5 sets, não é? Não vamos... acho que é aí que o trabalho físico é muito importante. Portanto, para mim, sem dúvida que é o mais importante. Nós temos que ser todos fortes e com um bom trabalho físico para conseguir ser bons atletas e bons jogadores de vôlei. Sim, eu acho que isso faz toda a diferença, o trabalho físico, e acho que, claro que há atletas que às vezes descuidam um bocado a parte física e que se calhar são mais talentosos tecnicamente e até compensam, mas penso que a parte física é fundamental para conseguirmos aguentar uma época inteira, como disse a Ju, e se há momentos que nós até estamos mais cansados e temos que continuar a fazer essa parte física, faz parte do processo, porque normalmente, falando em relação ao que eu estou habituado a fazer, nós começamos com uma parte física muito dura, que é a pré-época, e durante o início da época, dependendo dos jogos, temos fases que trabalhamos imenso fisicamente e temos treinos duríssimos de ginásio, porque também temos que tentar aguentar a época toda e chegar aos últimos jogos, playoffs ou finais de taça, etc. Jogos mais importantes durante a fase regular, e estar bem. Ou seja, se nós não compensarmos com essa parte física de início e se não fizermos a nossa parte, provavelmente podemos quebrar durante a época ou chegar ao final da época com uma lesão muscular que advém da falta de preparação física, muitas vezes, e acho que isso faz toda a diferença. Treinar bem o físico faz toda a diferença para conseguir aguentar épocas e para conseguir uma evolução no voleibol, seja em termos de rapidez de deslocamento, em termos de salto, em termos de remate mais forte, no meu caso, deslocamento rápido para chegar à bola o mais rápido possível, para me enquadrar bem com a bola, para escolher para onde é que vou passar a bola, etc. Ok, obrigado. João? Obrigado, Ricardo. Vamos aqui às iniciadas. Primeira pergunta com a Beatriz. Muito boa tarde. A minha pergunta é direcionada para o Tiago Violas. Qual foi a sensação de entrar num clube conhecido a nível nacional, mais para bem dizer, um dos 3 grandes? Eu entrei acho que é o Benfica que estás a falar, não é? Porque a Fonte Bastardo também estava nos 3 grandes, ou 2 grandes, do voleibol, pelo menos, quando lá cheguei. Mas acho que estás a falar do Benfica, não é? Sim, no caso Benfica, Porto e Sporting. Ok. Estás a falar em relação ao desporto em geral. Ok. Sim. Assim, sei que era uma grande responsabilidade estar num clube destes, porque tenho sempre o desejo de ganhar e
e aqui no Benfica ganhar é uma obrigação quase, nós não jogamos quase por prazer, é mais por obrigação o ganhar, e isso reflete sempre alguma responsabilidade maior do que jogar nos outros clubes. É um prazer enorme representar um clube desta grandiosidade e um clube que joga sempre a ganhar e tem estes orçamentos para fazer sempre jus ao nome que tem e para tentar nas competições europeias também aparecer e mostrar o seu nome. Acho que é um sentido de orgulho e é onde eu estou feliz neste momento, e acho que é isso. Muito obrigado. Eu aproveitava aqui a pergunta da Beatriz, que é boa. Eu também perguntava à Juliana. Primeiro chama mais a atenção, é normal, Benfica, isso. Mas no contexto feminino, os clubes por onde ela tem passado também são enormes, e para quem não tem essa noção, a ABC, mais recentemente o Porto, o feminino, também são clubes com historial imenso. Se calhar aqui a Juliana também nos pode dar um feedback. Sobre a responsabilidade. Exatamente, a responsabilidade que é estar. Claro, aqui a responsabilidade eu assumo em todos os projetos que estou, e penso que o Tiago também, e todos os atletas o fazem. A questão da grandiosidade que alguns clubes, por estarem associados inevitavelmente ao futebol, e traz-nos essa responsabilidade extra. Pronto, posso dar a minha experiência deste ano no Futebol Clube do Porto, não é? Porque associamos o nosso clube ao Futebol Clube do Porto, e jogar com o emblema do Futebol Clube do Porto ao peito é um bocadinho diferente. Não quer dizer que a nossa postura seja diferente, que somos mais profissionais, ou que fazemos coisas ou não fazemos coisas porque estamos a jogar no Porto e não no Leixões, no AVC ou nos outros clubes por onde eu passei. Não, a nossa postura como atleta e a nossa responsabilidade é exatamente a mesma. Aquilo que acarreta é, por exemplo, a nível de visibilidade, vamos ter muitas mais pessoas a seguir-nos, a olhar para nós, a criticar, a julgar, temos que saber também lidar com essas situações. Dentro do campo, eu sinto que a pressão que é causada é exatamente a mesma. Eu acho que para nós aquilo que eu sinto, essa pressão, e a pressão que eu sinto é do meu treinador e das minhas colegas de equipa. É óbvio que todos os clubes que têm esta grandeza assumem os seus objetivos no início da época, e o objetivo é ganhar. Portanto, essa responsabilidade é de qualquer equipa que tenha um objetivo como esse, que é ganhar. É submeter-se a essas pressões e afirmar-se e dizer com clareza que então o seu objetivo é esse, é ganhar, vamos assumir esse objetivo e como é óbvio, a responsabilidade que isso acarreta. Mas penso que, estando associado a um dos três grandes do futebol, é óbvio que vamos ter mais olhos em cima de nós e acarreta assim uma responsabilidade diferente nesse sentido. Obrigado. Ricardo, que a segunda pergunta é contigo? Não te estamos a ouvir, Ricardo, tens que ligar aí o teu som, por favor. Ok, agora acho que já está. Sim, vai fazer a pergunta, João, porque as atletas não estão presentes, eu sou a Beatriz. Boa tarde, Juliana, e boa tarde, Tiago. A pergunta que vai fazer pode-se aplicar a ambos, e é a seguinte: se acham que os treinos, nesta fase que estamos a passar, se acham que os treinos em casa têm por si só um grau de exigência técnica, neste caso, um atleta de alta competição, da primeira divisão, se quisermos falar no caso feminino e masculino, para a especificidade da função que desempenha. No caso do Tiago, para a distribuição, no caso da Juliana, para atacante. Acham que em casa os tipos de treinos que se faz é suficiente para a especificidade da função? Ou acham que depende também do grau de exigência de cada atleta consigo próprio? Queres? Começo eu, João? Quem começa? Podes começar. Eu não sei se percebi bem a pergunta. A pergunta foi se
se o trabalho físico deve ser enquadrado tendo em conta a posição, é isso? Não foi o trabalho físico. A pergunta era se o tipo de treino que é feito em casa deve ser adequado ao atacante, aos distribuidores, aos centrais, se acham que tem um grau de exigência suficiente para um atleta de alta competição. Sente que nunca vai ser igual ao treino de pavilhão, não é? É difícil fazer um treino em casa dirigido para qualquer modalidade, não é? Qualquer posição. Aqui em casa é um pouco limitado. Acho que é mais fácil trabalhar mais fisicamente e tecnicamente é difícil treinar, não é? São situações, podemos treinar situações isoladas, como um passe contra a parede, mais 7 contra a parede. Claro que podemos sempre meter alguns objetivos, mas eu acho que é muito difícil deixar um atleta a treinar assim e esperar que ele tenha muitos grandes resultados ao final de algum tempo. Nunca vai ser igual do que como treina num pavilhão. Não sei se é isto, não era isto bem. É isto mesmo. Obrigado. A Juliana, se faz favor. É um bocado por aí. Eu acho que nesta fase todos os atletas que estão a treinar em casa, porque não têm hipótese de fazer nem no pavilhão, primeiro nem todos nós temos a oportunidade de ter um espaço exterior e de estar com a bola e fazer algum treino técnico com bola em relação ao vôlei. E penso que a diferença aqui dos atletas que treinam em casa, a parte física, aí sim podemos diferenciar um bocadinho, por exemplo, mas isso é o treinador que prescreve e tudo, pronto, os atletas que têm essa oportunidade de ter esse acompanhamento, eu penso que se calhar dá para especificar um bocadinho, mas o trabalho físico, não propriamente, e sinceramente acho que não vai ter grandes ganhos para a próxima época, porque não sabemos até quando é que é a competição. Eu acho que agora o foco é mesmo, primeiro, manter-nos saudáveis, que acho que é uma coisa importante, tentar diminuir as perdas de força, daquilo que conquistamos durante a época, ou seja, mantermos-nos fortes. Como há pouco o Tiago disse, também é importante, e eu não falei desse treino acessório, que nós acho que podemos aproveitar aqui um bocadinho para treinar mobilidade, para treinar, porque todos nós temos descompensações ou compensações extras e acho que conseguimos treinar isso também. Eu, por exemplo, comecei a fazer yoga, é uma coisa que me está a ajudar a ganhar um bocadinho de mobilidade e a trabalhar a parte da respiração também é importante. E acho que são vários exemplos, como temos algum tempo e como estamos em casa, podemos tratar de nós um bocadinho, não é? Aproveitar e fazer isso, mas eu acho que só podemos nos focar na parte física. Acho que a parte técnica, acho que toda a gente, quem tem a oportunidade de ter uma bola no espaço exterior para fazer, acho que sim, acho que toda a gente deve fazer manchetes, passes, então se estiverem com a família e se a família puder e também gostar de jogar vôlei, trocarem uns toques, mas não podemos fazer muito mais que isso. Sim, senhor, muito agradecido, está respondido. Obrigado, Ricardo. Ok, iniciadas B, primeira pergunta com a Leonor. Boa tarde, a minha pergunta é para a Juliana. Eu gostava de saber quais são os valores e as características necessárias para ser capitão de um clube como o Porto. Quais são? Podes repetir, querida? Sim. Queria saber quais são as características e os valores necessários para ser capitão de uma equipa como o Porto. Olha, eu vou ser muito sincera contigo, vai ser um bocadinho difícil responder esta pergunta, porque quem escolheu foi a equipa técnica e acredito que tenha definido isso com algum critério e não sei responder a isso assim concretamente, mas é óbvio que para mim, e vou falar de uma maneira geral, o que eu acho que um capitão deve ter em qualquer equipa, em qualquer modalidade. Primeiro, acho que deve reunir esses valores que estás a falar, e quando falo disso é integridade, é responsabilidade. Acho que também tem que ser um muito bom comunicador, acho que tem que ter uma liderança, não tem que ser o melhor líder, porque há vários tipos de liderança,
mas tem que ter um sentido de compromisso enorme e acho que tem que ser uma pessoa boa comunicadora, não só para falar com os colegas, com os treinadores, com os árbitros, que muitas vezes também temos que falar com eles, portanto é por aí. Assim, de uma forma geral, a minha opinião, o capitão deveria ser assim. Ok, obrigada. Nada. É aproveitado. Violas, eu creio que nunca passaste pela situação de capitão no Benfica, pois não? Primeiro capitão não, só dentro de campo. Se calhar eu ia te perguntar o que é que esperas de um capitão. Sim, é difícil esperar que haja um capitão exemplo, não é? Todas as pessoas são diferentes, todos os atletas são diferentes. Acho que os principais, ou na minha opinião, as características de um bom capitão é ser um líder, ser bom, comunicar bem, como disse a Ju, ter o sentido de compromisso, ser um exemplo dentro e fora de campo, ter um sentido de responsabilidade enorme. O sentido de compromisso é com o clube e com os atletas, com os colegas de equipe. E acho que é isso, assim, as características de um bom capitão e dar o exemplo também. Acho que são as características que eu acho mais importantes. Obrigado. Segunda pergunta com a Bruna. Boa tarde. Se não tivessem na vossa equipa atual, qual seria a equipa de sonho que gostariam de representar? Força, Juliana, podes começar. Não ouvi o início da pergunta, desculpa. Se não tivessem na vossa equipa atual, qual seria a equipa de sonho que gostariam de representar? Ora bem, eu neste momento não tenho assim uma equipa de sonho que gostaria de representar. Estou feliz onde estou, mas gostaria, por exemplo, deixa-me pensar, estás a falar só a nível nacional ou internacional? Podemos escolher qualquer equipa? Sim, pode escolher qualquer equipa. Pronto, eu gostava de jogar, então eu não vou dizer uma equipa, mas se calhar um campeonato, que é mais fácil assim, e gostava de jogar o campeonato italiano. Eu também acho que nunca pensei nisso, nunca tinha pensado assim numa equipa que gostasse de jogar. Acho que quando somos atletas e quando chegamos a um determinado nível, pelo menos quando eu cheguei aos séniores, o que eu queria era sempre chegar ao mais alto nível, trabalhar imenso para tentar chegar sempre ao mais alto nível. E claro que nós nunca estamos satisfeitos, não é? Chegar a uma equipa que joga na primeira divisão é muito bom. Depois lutar para chegar a uma equipa que lute para ir aos playoffs já é outra coisa que nós desejamos a seguir. E depois estar numa equipa que luta para ser campeã também é um dos desafios e uma das motivações que um atleta acho que tem. E eu sempre quis estar no mais alto nível possível e também, se quisesse eleger agora uma equipa que gostasse de jogar, era difícil, por isso eu acho que também vou optar por escolher um campeonato e curiosamente vou escolher o campeonato de Itália também, porque é um campeonato que neste momento para mim é um dos melhores e onde tenho os melhores jogadores, e acho que era um campeonato que eu ia adorar jogar. Obrigada. Passamos para as juvenis, ambas as perguntas com a Francisca. A minha primeira pergunta será para a Juliana. Foi capitã em alguns clubes e também na seleção nacional. Qual foi a sensação de os representar enquanto capitã e qual foi aquele que mais a marcou? Eu ouvi mal outra vez, querido. Podias repetir? Fui capitã? Ora, repete, por favor, a parte inicial. Foi capitã em alguns clubes e também na seleção nacional. Qual foi qual a sensação de os representar enquanto capitão e qual foi aquele que mais a marcou? Pronto. Eu acho que não ouvi bem, mas a pergunta era qual a situação que marcou mais como capitã? O clube e seleção?
Sim. Pronto, eu vou responder assim de uma forma geral, um bocadinho aquilo que tínhamos falado há pouco sobre o que é ser capitão e o orgulho enorme que é ser capitão. É óbvio que são duas coisas diferentes, estarmos no clube e estar na seleção, porque implica um bocadinho aquilo que o Tiago estava a falar, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, aquilo que queremos alcançar, e é uma etapa de cada vez. A seleção nacional é o auge, e então é um orgulho enorme estar a representar o nosso país com as quinas ao peito e ser, digamos, a capitã, e é óbvio que é um orgulho imenso, como é também no clube, porque estou a representar um clube, o sentido de compromisso também é enorme, e devido àqueles valores todos que falamos há pouco, e ser o exemplo e tentar dar o melhor, é óbvio que na seleção está um bocadinho exponenciado esse sentimento, por ser o motivo que é, por estarmos a representar o nosso país. Portanto, todos os momentos da seleção me marcam. Aliás, posso dizer que todas as vezes que entramos em campo eu ouço o hino, me arrepio, e é sempre igual. Desde cadete e júnior, desde a primeira vez que eu entrei em campo a vestir a camisola da seleção, o sentimento é exatamente o mesmo, como agora quando entro na seleção sénior, a ouvir o hino. Ok, obrigada. A segunda pergunta será para o Tiago Violas. Tendo passado pelos Açores na equipa da Fonte Bastardo, qual a maior diferença que sentiu entre o continente e os Açores a nível de treinos e modo de vida? Assim, na Fonte Bastardo a minha vida era um bocadinho mais pacata. A ilha é bem mais pequena que Lisboa, um bocadinho só, e então a minha vida era mais treinos, casa, treino, casa, era mais isso. Não fazia grande coisa além disso, até porque não tinha assim grandes atividades para fazer. Aqui em Lisboa temos um bocadinho mais de vida e também temos mais a possibilidade de, no meu caso, ir mais vezes ao norte para estar com a família, e é diferente, temos um bocadinho mais distrações também, e então é um bocadinho diferente a vida. Também perguntaste em relação a treinos, não foi? Sim. Em relação aos treinos, o nível de treino era pelo menos igualmente bom na Fonte Bastardo e aqui, porque tanto no Benfica como na Fonte Bastardo tínhamos boas equipas, se bem que no Benfica temos uma equipa um pouco mais completa que ajuda um bocado o treino, mas em termos de mais-valias e atletas, nível de atletas, acho que estava mais ou menos nivelado por cima, acho que era mais ou menos o mesmo nível. Obrigada. Obrigado, Francisca. Agora, Júniores, primeira, ambas as perguntas com a Rita. Força, Rita. A minha primeira pergunta é para a Juliana. Esteve 6 anos ao serviço de Leixões, sendo 3 deles muito felizes e chegando a ser tricampeão. Como se sente ao saber que fez história por fazer parte da equipa que terminou um período negro na história de um clube com mais campeonatos nacionais do vôlei feminino? Podes repetir a última parte? Como se sente? Ao saber que fez história por fazer parte da equipa que terminou um período negro na história de Leixões. Eu penso que não estou a perceber. Podes repetir outra vez, desculpa. Como se sente? Ao saber que fez história por fazer parte de uma equipa que terminou o período negro no Leixões. Ora bem, eu primeiro preciso enquadrar isso. Falaste-me que eu tive 6 anos no Leixões, foi a parte inicial, certo? E eu não apanhei a pergunta toda, peço desculpa. Sendo 3 deles muito felizes e chegou a ser tricampeão. Exatamente. E estás-me a perguntar porque é que eu saí? Ou Não. Como é que se sente ao saber que fez história
por ser da equipa que acabou um tempo bastante longo que o Leixões não ganhou nenhum campeonato. Então, nós ficamos, já percebi. É óbvio que mais uma vez é um motivo de orgulho por ter feito parte da história de um grandioso clube que é o Leixões, que tem uma história no voleibol muito bonita. Realmente já lhe escapavam os títulos da primeira divisão há muito tempo, penso que eram 20 anos, e nós conseguimos, nos 6 anos que eu estive lá a jogar, entretanto ausentei-me um ano para ir jogar no AVC, onde tive, por curiosidade, o meu primeiro título nacional como sénior, foi em 2015 com o AVC, e depois voltei ao Leixões e felizmente conseguimos ganhar o campeonato e trazer alegria a estes adeptos incríveis que nos apoiaram sempre. Penso que é um orgulho enorme porque primeiro é o clube da minha cidade, cresci sempre com o Leixões porque a minha família é leixonense e independentemente do clube que eu represento eu gosto muito do Leixões, portanto fiquei mesmo muito feliz e um sentimento especial por fazer parte da história do Leixões. Fiquei ainda mais feliz quando conseguimos alcançar a segunda vez e a terceira vez consecutiva, porque realmente fizemos história e é muito bom poder fazer parte dela. É sempre um orgulho, é muito gratificante para nós como atletas conseguirmos fazer isso. Obrigada. Nada. A minha segunda pergunta é para o Tiago Violas. Este ano representou o seu clube numa das maiores competições internacionais do voleibol e jogou com algumas das melhores equipas da Europa, como por exemplo o Perugia da Itália. Como se sentiu e o que pensou nesses momentos? Para mim foi um orgulho poder estar numa competição destas e jogar contra os melhores do mundo e nós apanhamos uma fase de grupos bem difícil, apanhamos uma das melhores equipas italianas, neste momento talvez a segunda, a melhor deste campeonato polaca e a melhor francesa neste momento. Não foi fácil e nunca será fácil jogar nenhum dos jogos na Liga dos Campeões, ainda para mais para uma equipa como a nossa que foi a primeira vez à Liga dos Campeões, e para mim foi bastante gratificante poder estar dentro de campo e ter a oportunidade de jogar uma competição como estas. Obrigada. Obrigado, Rita. Vamos agora aos Júniors. Será o Rodolfo a fazer ambas as perguntas. Força, Rodolfo. Boas. As minhas perguntas são dirigidas para ambos. Primeira pergunta, como é que vocês se sentem ao saber que são considerados por muitos os melhores jogadores nas suas respectivas posições, ou seja, distribuidor e atacante? Força, Juliana. Como é que se sentem? Eu não consigo ouvir as perguntas completas. Sendo considerados, eu penso que ouvi, os melhores jogadores nas nossas posições? Sim. Como é que se sente ser considerado por muitas pessoas os melhores jogadores nas suas posições, respectivamente? Isso é uma pergunta difícil, mas como é óbvio, é sempre bom ouvir isso, é gratificante. Quer dizer que estamos a trabalhar bem, eu acho que é um bocado por aí, é gratificante nesse sentido, porque é o reconhecimento do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso esforço. Tanto eu como o Tiago somos atletas muito focados e que treinamos bastante e queremos ser melhores, e eu acho que não há melhor do que esse reconhecimento. É o reconhecimento do nosso trabalho e fico muito feliz por ouvir isso, porque realmente é isso que nos motiva, é querer ser melhor e obrigado. Acabo por agradecer aqui a pergunta, porque não deixa de ser um reconhecimento e acho que é isso, é gratificante porque é isso que nós trabalhamos todos os dias e é muito bom ouvir essas coisas. Em relação a mim, eu nunca pensei nisso, nunca penso
muito nisso, eu foco-me em trabalhar sempre o máximo e dar o meu máximo para chegar sempre, para estar sempre bem e para evoluir sempre. Também agradeço a pergunta e o reconhecimento, porque também para um atleta é bom ouvir essas coisas durante a nossa carreira e durante o nosso dia a dia. Acho que também nos dá muita força para continuarmos a ter estes sacrifícios e, por exemplo, neste momento a treinar em casa sozinhos e 2 vezes por dia às vezes, e acho que faz com que um atleta ganhe ainda mais força quando ouve ou quando lhe perguntam uma questão como estas, temos que, acho, dar o exemplo, continuar a dar o exemplo e ter noção que somos um exemplo para muita gente, e acho que é basicamente isso. A segunda pergunta é mais uma curiosidade. Se não jogassem nas vossas posições atuais, qual posição vocês escolheriam para jogar? A minha fácil, eu trocava com o Tiago. Eu gostaria de ser distribuidor. Eu acho que gostava de ser zona 4, por acaso, curiosamente. Vamos trocar? Por mim? Muito bem, obrigado, Rodolfo. Do que temos de perguntas da formação ficou. Tiago e Juliana, temos 5, 10 minutos? Ou estão com algum compromisso? Assim, não, por mim à vontade. Eu queria abrir aqui para algum dos treinadores, se quisesse fazer aqui uma pergunta que acho pertinente. Força, senhores, se quiserem. Nenhuma queria fazer, se não se importam, João. Sou dirigido aqui ao Tiago. Em relação à época este ano do Benfica, o Benfica fez história em ir para a Liga dos Campeões, está presente naquela competição. O grau de frustração é muito grande, apesar de já terem estado fora da competição, mas a época não acabou. O grau de frustração é grande nesta época e nesta liga, e acabar desta forma, infelizmente, para todos nós. É muito grande, sinceramente, é um sentimento de frustração enorme, e eu ainda hoje penso bastante na tristeza que é não poder ter acabado esta época, porque como a época estava a correr, poderíamos estar a caminho de um segundo triplete, e isso ia ser épico no voleibol, e no voleibol internacional talvez, não tenho conhecimento sobre as outras ligas, mas ia ser épico, e neste momento ainda me pesa muito o facto de não podermos ter terminado a época, mas lá está, primeiro está a saúde e temos que respeitar essa decisão que foi tomada, porque foi pelo bem de toda a gente. Certíssimo. Se calhar estendia a ti, Juliana, à semelhança do Benfica, vocês também iam lançadíssimas, muita gente também até considerava que vocês eram as favoritas. Qual é a sensação disto acabar assim, desta forma? Eu acho que para qualquer atleta é uma frustração enorme não conseguir terminar uma coisa que nos propusemos desde o início e que estávamos a treinar desde o início, não é? Focados nesse objetivo. Nós ainda conseguimos disputar a Taça de Portugal, que é a prova rainha, e ainda tivemos mais um momento de competição que os rapazes, mas lá está, o sentimento de frustração ficou, porque íamos começar agora os playoffs, que é a parte, eu não digo que é a parte especial da época, mas lá está, nós trabalhamos uma época inteira para isto, e agora ficar sem a melhor parte, mas pronto, infelizmente aconteceu esta situação, e acho que agora temos todos que aceitar um bocadinho. Acho que esta frustração vai passando à medida em que conseguimos ir aceitando o momento pelo qual estamos a passar. Isto agora não é só direcionado ao voleibol, mas a nossa postura também agora nesta nova realidade.
temos que começar por aceitar, porque a verdade é que não há previsão de nada. Nós também estamos aqui a tentar treinar e manter-nos focados e fortes, porque sabemos que é esse o caminho, mas só sabemos isso, não sabemos como é que vai o nosso país reagir a esta fase de desconfinamento, se o desporto pode começar na máxima segurança. São questões que nos deixam aqui um pouco alerta, porque se pensarmos bem e na parte do isolamento social, se calhar vamos ser os últimos a entrar em cena, digamos. E temos que ser mesmo muito fortes, temos que estar preparados para isso, e eu acho que passa por aceitarmos essa realidade e pensar um dia de cada vez, uma semana de cada vez, um mês de cada vez, sem grandes planos, porque não sabemos ao certo o que é que vai acontecer. E esta parte de nos reinventarmos, de treinar em casa, e eu acho que vai ser por aí, pelo menos para já, porque não sabemos o que é que pode acontecer. Mais algum treinador que queira perguntar algo? Olá a todos. Obrigado, Juliana, por teres aceito o desafio. A ti, Tiago, obrigado também por estares connosco. Eu deixaria aqui, se calhar, 2 observações. Primeiro, que cada um que faz parte deste projeto Clube K imagine da vossa parte o que é que nos podem trazer, o que nos podem motivar para perceber que é possível chegar aí. Em primeiro lugar, muito mais para ti, Juliana, que uma rapariga de 35 anos, não se diz as idades, nem se pergunta, mas ela foi dita, por isso, com 35 anos, conseguir manter este nível até aqui, é lógico que tinha sido o ano de poder ganhar tudo na mudança de um clube e estar um ano no AJM Futebol do Porto e ganhar tudo no mesmo ano e regressar no que está previsto a um clube onde o sonho foi o tricampeonato e a realização do mesmo. Como é que o que é que vocês diziam a este grupo de pessoas que aqui estão, sejam atletas, com a nossa ajuda ou não de treinadores, porque nós podemos mudar, mas eles continuarão a ser atletas. O que é que faziam para dizer a eles o que é que têm que fazer? Força, Juliana, podes começar. Pronto, basicamente, o que eu digo aos atletas e às minhas companheiras de equipa, às pessoas, neste caso os atletas mais jovens, não é? Porque eu acho que agora, no momento, devo ser das atletas mais velhas a jogar a Liga Portuguesa, a primeira divisão, mas eu falo um bocadinho, primeiro tento sempre dizer a verdade, não esconder a verdade e a realidade, que isto custa, isto é um processo doloroso, temos que abdicar ao longo do nosso caminho de muitas coisas, de férias, de visitas de estudo, daquelas viagens de finalistas, manter o foco naquilo que queremos. Como o Tiago também falou há pouco, nós temos objetivos a curto prazo, mas quando somos mais novos também temos um a longo prazo, e é esse que nunca pode deixar de estar na cabeça, que é, se eu quero ser atleta de alta competição, e eu tenho que começar já, e já é ontem e é todos os dias, e tenho que ter um compromisso comigo mesma. É óbvio que a nossa modalidade é um desporto em equipa, mas nós temos que ter um compromisso connosco, e esse compromisso de não falhar e de treinar e de querer ser melhor, e aqui eu querer ser melhor em tudo, não é só a melhor jogadora e a melhor pontuadora, não, é nós queremos ser melhores atletas, melhores pessoas, e por aí eu acho que esse foco, esse compromisso é duro. E então eu acho que aquilo que eu passo às minhas colegas e aquilo que eu passo aos atletas mais novos é isso, é dizer a verdade, é que nós temos mesmo que passar por estas fases, quando na altura que estamos a estudar e temos que ir para a faculdade e treinos e tudo ao mesmo tempo e não conseguimos conciliar tudo, e toda a gente acha, porque está a passar num momento que não é possível, como é que aquela conseguiu, não. É possível, porque nós todos fazemos isso, é possível, e nós temos que acreditar que é possível, porque nós conseguimos alcançar o que nós quisermos, só não conseguimos controlar o que não depende de nós. Neste caso, esta pandemia, por exemplo, é um bom exemplo, nada depende de nós, portanto não conseguimos fazer, mas eu acho que o meu melhor testemunho é dizer a verdade, é dizer aquilo
por aquilo que eu passei ao longo desta minha carreira. Depois falar um bocadinho também no sentido de compromisso, e uma coisa que às vezes muita gente não refere, que eu acho que é importante, porque houve muitas colegas da minha equipa mais velhas que me transmitiram isso, que é, nós não nascemos atletas com talento ou sobredotados, ou começamos a ingressar equipas séniores logo como titulares e com lugar indiscutível. Esqueçam isso não existe. Nós já jogamos na primeira divisão há algum tempo e já somos titulares há algum tempo, mas não éramos quando chegamos lá. Eu acho que também os atletas têm que ter noção disso. É preciso lutar muito, é preciso treinar muito, é preciso conquistar muita coisa para chegar aqui. Isto começa-se lá atrás e começa no início onde eles estão agora. E se eles quiserem chegar a este patamar, é agora que têm que trabalhar, é agora que têm que treinar todos os dias, focados com esse objetivo. Pronto, basicamente, e agora respondendo à pergunta dos 35 anos, eu tenho 35 anos e continuo a jogar voleibol. Primeiro, porque o voleibol sempre fez parte da minha vida, consegui conciliar o voleibol felizmente com as outras áreas, abdiquei de muita coisa, é verdade, escolhi o voleibol em detrimento de outras coisas, mas também me trouxe muitas pessoas e não me arrependo de nada. Como é que eu tento colmatar estes 35 anos? Com muito treino. Eu acho que eu tenho que continuar a ser forte e eu acredito muito no trabalho físico e é o que me tem ajudado a manter a prática durante estes anos todos. É querer ser mais forte, tentar ser mais forte, e acho que é isso que me vai deixar e permitir continuar mais uns anos a jogar voleibol. Não sei se respondi a tudo. Sim, apesar de que, no caso para mim, era isso que eu estava à espera. No caso do Tiago, além desta situação e sendo ele mais novo, não sei em concreto anos, porque não fixei, de qualquer forma, há aqui uma outra situação. É que no caso das meninas, olha-se às vezes para os senhores, para os rapazes, em função de outras coisas que não só as qualidades que são de bola. Eu penso que isto também não cria alguma obrigação no sentimento de não defraudar, digamos, ninguém quando olham para nós e perceberem que nós podemos ter o aspecto que temos, mas sermos os atletas que quisermos ser em função do que trabalhamos e do que provamos para merecer o lugar que tens tido e da opção que tens sido em vários lugares que jogas. Assim, como a Juliana disse, e bem, se nós estamos agora onde estamos, não caímos aqui de paraquedas, ou seja, nós trabalhamos imenso e também engolimos muitos sapos, também já fomos terceiras, segundas opções e se chegamos até aqui foi porque mesmo nessas alturas onde se calhar não estávamos num bom nível para podermos merecer o lugar de jogar e de estar ao mais alto nível, foi porque não desistimos e porque trabalhamos mais que os outros e ultrapassamos talvez o nível desses tais que estavam no nosso lugar. Começando um bocado pelo meu início, eu quando comecei a jogar ou a treinar, era um bocado em tom de brincadeira, comecei com 8 anos, era muito pequeno e na altura eu ia para os treinos para me divertir e porque tinha lá muitos amigos e cada vez fui acreditando mais que seria possível um dia jogar ao mais alto nível. Consegui conciliar sempre os estudos, nunca reprovei um ano e os meus pais também sempre falaram que a escola era muito importante e eu nunca poderia descurar a escola em detrimento do voleibol e vice-versa. Ou seja, eu nunca faltei a um treino e nunca faltei às aulas porque ia para o voleibol ou faltei a um treino porque tinha que estudar para um teste. Ou seja, acho que é possível conciliar tudo e acho que eu nem sou o melhor exemplo. Há exemplos bem melhores que eu, tipo o Gaspar, que hoje em dia é médico e chegou ao nível que chegou. Ou seja, isto para dizer que é possível conciliar a vida no desporto e no nosso caso no voleibol e
e conseguir também conciliar a vida escolar e académica futuramente, porque acho que é isso que também nos vai dar o suporte para sermos bons atletas e um dia chegarmos a um bom nível. Acho que é preciso também aquela regra como nós tínhamos para estudar, aquela regra que nós temos para treinar, manter essa regra para conseguirmos um dia chegar a um patamar elevado, porque se assim não for, acho difícil, se não tivermos focados, se não mantivermos uma rotina de treinos, uma rotina de estudo também, acho que é difícil um dia conseguirmos chegar ou formar-nos como profissionais de alguma coisa, de algum curso, e também chegar a um bom nível no voleibol. Por isso, também acrescentar que é preciso acreditar muito em nós, acreditar que é possível também, e também talvez olhar para bons exemplos, para também perguntarmos a nós próprios o que é que falta para chegarmos lá. Além disso, acrescentar também que podemos sempre treinar mais, fazer extra. Acho que é possível arranjarmos tempo para fazer um extra. Sei que às vezes nos clubes, e falo em Portugal, sei mais ou menos que os clubes às vezes não têm disponibilidade de pavilhões, disponibilidade de horário de treinos para poder dar mais aos atletas e os atletas terem mais oportunidade de treinar, mas todos os bocadinhos que conseguirem, tocar um bocadinho mais na bola, trabalhar fisicamente, nem que seja em casa, pedir um plano de treino aos treinadores ou a quem de direito que tenha conhecimentos para isso, para nos facultar e trabalhar imenso e acreditar sempre que é possível, porque nós começamos todos no mesmo, do mesmo, somos miúdos que entramos para o desporto, só que depois o que faz diferença é o acreditar e o trabalhar e a persistência para podermos um dia chegar ao mais alto nível. Obrigado. Acho que foi muito importante esse teu testemunho para que muitas vezes os jovens percebam o que é preciso para lá chegar. No caso da Juliana, há uma coisa que não se tem falado aqui muito, mas a mim impressiona-me e que eu acho que tudo isso engrandece a atleta que ela é, inclusive há uma coisa que se tem visto em várias situações. Eu penso que ser falado pela comunicação social, ser falado pelas pessoas que assistem aos jogos, por outros, mas ser falado por colegas de equipa, que quando dizem, ou quando lhes é pedido quem é alguém como referência no voleibol, neste caso no feminino, e ela ser referenciada por várias atletas, não sei, ela deve andar a pagar muito forte a algumas para que elas digam todas a mesma coisa. Deve ser um orgulho grande quando esse nome aparece e muitas dizem isso de ti. Eu gostava aqui também de chamar a atenção a uma coisa, é que além do voleibol de pavilhão, esta senhora consegue ser grande no voleibol de praia, que para muitos pode parecer ser uma coisa que não presta, para outros é um continuar de algo que se gosta muito, aproveitando, já que não há pavilhão, eu vou-me continuar a divertir, salvo seja na praia, mas muito a sério, porque terminar uma época em que fisicamente deve ser desgastante, chegar à praia e ainda ter essa capacidade para lutar com gente que não tem 35 anos e chegar ao final e ganhar, penso que foram 8 títulos nestes últimos anos e 3 consecutivos, só pode ser de alguém que quer muito e que demonstra como é que um atleta consegue estar tanto tempo e que pergunto, o que é que se faz, que paragem há no meio disto tudo? Não chega a haver quase tempo para descansar. Ora, eu confesso que assim fica um bocadinho sem jeito, não é? Mas assim, não tenho, é verdade, não há descanso, não há paragem. Aliás, há descanso
E o descanso aqui, e vamos tentar perceber aqui que o descanso de um atleta nunca é uma paragem total. Nós mesmo de férias, há sempre qualquer coisa que um atleta faz. Há uma corridinha, há uns abdominais, há qualquer coisa, portanto não vamos, é difícil para nós também estarmos parados e também é importante continuar, mantermos fisicamente ativos. Mas sim, nas interrupções do indoor para a praia, é que depois aqui temos outra questão, que é, acaba a época regular do clube e normalmente há a seleção nacional. Se a seleção nacional permitir, ou seja, se as pools da seleção nacional permitirem uma participação não concentrada, ou seja, se não ocupar o verão inteiro, eu às vezes até costumava ir à seleção e pronto, e depois da seleção parava talvez uma semana e ingressava na praia. Começava a pré-época na praia, já um bocadinho à tarde quando há seleção, quando não há seleção. A preparação para a praia, normalmente também há uma semana de paragem e depois uma adaptação e um tempo muito específico para as competições de praia, que também variam, não só no Campeonato Nacional, como já houve aí etapas em São Miguel e eu participei, mas também a nível internacional há sempre uma etapa em Espinho e pronto, e temos que estar num nível diferente e também temos que programar, temos muito menos tempo para programar essa participação e o ano passado houve em Espinho e houve na Quarteira, um ESFA também, então a preparação teve que ser diferente. Há 2 anos não joguei vôlei de praia, porque tive a opção de ir a representar a seleção nacional e tivemos que estar concentradas o verão inteiro, por um objetivo e por uma causa maior, que era o apuramento para o Campeonato da Europa, e conseguimos o apuramento, portanto fiquei extremamente feliz por termos conseguido. Mas é um bocadinho assim a minha vida, eu não tenho descanso, eu não tenho férias, nos últimos anos não tenho tido, as férias resumem-se a uma semana, que é uma semana de paragem entre o indoor e a praia, e depois entre a praia e o indoor, porque cada vez no indoor também estamos a começar mais cedo, os clubes estão a começar um bocadinho mais cedo, e então resume-se basicamente a uma semana, mas como disse, mesmo nessa semana eu não consigo estar parada. Eu acho que também já é um bocadinho de mim, eu acho que sou uma pessoa assim muito ativa e que gosta de estar sempre a fazer atividade física, e se calhar, e eu acho que está diretamente relacionado o facto de eu ter 35 anos e continuar a jogar e tentar manter neste nível, é isso mesmo, é esta atividade física e eu treinar sempre e treinar mais, por isso eu acredito verdadeiramente que o trabalho físico e o treino fazem toda a diferença. E eu sou uma atleta. É óbvio que o que nos motiva e o que nos move aos variados atletas é diferente. Eu assumo que aquilo que me motiva mais é o processo de treino. Eu gosto mesmo muito do processo de treino, eu gosto de ser melhor, conseguir desafiar-me, fazer coisas novas e tenho 35 anos e acredito que vou continuar a aprender e é isso que me motiva a jogar, é querer ser melhor e querer aprender mais. Porque eu tenho 35 e ainda não sei nada e quero ser melhor. E acho que é este espírito. Eu não me sinto 35 anos, também confesso, porque ainda me sinto-me bem e capaz para aprender mais. Há uma situação que eu gostava de vocês como atletas no nível em questão, o que é que diziam também, a gente mais nova, concordam que os atletas devem manifestar opinião para com os treinadores? Eu costumo dar o exemplo que os pais educam os filhos e os filhos educam os pais. Que um treinador tem que, ou deverá, na vosso ponto de vista, ser flexível e aceitar a opinião, conversar com os atletas para tentar perceber como é que as coisas estão, ou impõe e vocês fazem e ponto final. Desde cá de baixo, portanto, estou a falar desde o início, este tipo de hábito de o atleta aprender a ser capaz de transmitir ao seu treinador o que é que acha que gostava de fazer, o que não gostava, em vez de calar e chegar cá fora e dizer muito mal dele e andar depois nas conversas paralelas. Queres começar, Joana? Primeiro as senhoras. Ok, eu já estou a falar mais que o Tiago, isto não vale. Então, relativamente à relação de atleta-treinador, eu não me lembro muito bem nas camadas mais jovens
qual era a minha postura perante a situação e perante aquilo que o treinador dizia, mas eu acredito verdadeiramente que esta interação e esta relação tem que ser boa, até porque se pensarmos um bocadinho na construção de personalidade e naquilo que o atleta precisa nesses momentos específicos, e estamos a falar da adolescência, não é? Passamos a fase da adolescência em que há muitos porquês e não me apetece e pronto, agora é isto e não, é aquilo, se calhar não quero mais isto, existem estas incertezas todas e eu acho que o papel do treinador é fundamental, é direcionar o foco do atleta e intervir nesse aspecto. E outra coisa que é ser o exemplo, o treinador tem que ser um exemplo para nós, o treinador tem que ir para o treino comprometido, da mesma forma que nós temos que ir. Portanto, eu tive a sorte de rever nos meus treinadores todos essas competências e eles eram um exemplo para mim e está diretamente relacionado com aquilo que estava a falar, que é a cobrança. Como é que nós reagimos à cobrança? Eu acho que não temos muita hipótese, até porque eles são um exemplo, eles é que sabem, eles estão ali para nos ensinar. Portanto, eu acarretei as ordens deles como fosse o Papa, digamos, a ditá-las. Portanto, eu acreditei em todas as palavras que eles me disseram, fiz exatamente aquilo que eles me propuseram. É óbvio que há sempre um espírito crítico e eu acho que é importante também os atletas questionarem e colocarem algumas questões, porque também acrescenta alguma coisa ao treino, até porque todos somos diferentes e se todos conseguirem participar no treino a esse ponto também é importante. Ao longo do tempo é óbvio que vamos adquirindo alguma experiência e também as nossas críticas, como é óbvio, saudáveis, são sempre construtivas, não é? Vamos tentar também aumentar aí o conhecimento de muita gente e depois cada elemento do grupo também tem importância, não é só o treinador principal, não é só o adjunto, é o preparador físico, até o nutricionista se houver, o fisioterapeuta. Eu acho que o papel do treinador e destes elementos é muito importante, eles acabam por ser encarregados de educação nestas fases, não é? Psicólogos, para muitos são nossos amigos, são confidentes, é preciso ter muita atenção a essa intervenção, é bastante importante e pronto, para mim eles foram isso e tive muita sorte nos treinadores que apanhei durante a formação, mesmo a nível sénior. Aquilo que falou do dizer mal e do criticá-lo e do criticar no final do treino, nós às vezes somos um bocadinho mauzinhos e fazemos isso, porque ficamos chateados, mas eu acho que é frustração a falar, às vezes não conseguimos fazer alguma coisa e às vezes é mais fácil criticar o outro do que assumirmos essa responsabilidade, mas é importante termos pessoas diferentes que nos façam ver isso, que nos abram os olhos e perceber que afinal estás chateado porque não conseguiste fazer aquilo, não é com a pessoa nem é com o treinador. Mas nós vamos aprendendo isso ao longo do tempo e é bom ter pessoas assim que nos abram os olhos. Em relação a mim, eu não me lembro também de quando comecei a jogar se havia alguém que ia falar com um treinador porque tinha acontecido isto e aquilo. Acho que acontecia muito menos que o que acontece hoje em dia, que é a maior parte das equipas ou dos atletas, os pais vão pedir explicações aos treinadores e isso na minha altura não acontecia, porque nós chegávamos a casa e se reclamássemos de alguma coisa, os nossos pais até nos batiam quase e diziam para nos calarmos e treinarmos e mostrarmos que éramos melhores e que merecíamos, e para jogar tínhamos que merecer o lugar, e acho que isso neste momento mudou um bocado. E em relação a isso, acho que nas idades mais baixas, acho que é difícil os miúdos terem a iniciativa de irem falar com o treinador porque estão chateados por isto e por aquilo. Acho que poderá acontecer muito mais aquilo que ainda há pouco enumerou, que falam mal nas costas ou reclamam de alguma coisa e acho que o treinador nessas idades mais baixas talvez tem que tentar nesses momentos quando sente-se com o miúdo está diferente ou quando se apercebe que isso acontece,
acho que tem que ser ele a ir falar individualmente, penso eu, do que em grupo, porque em grupo as pessoas retraem-se sempre um bocadinho mais e pode-se gerar ali algum tipo de conflitos com outros atletas. Mas acho que essa conversa é muito saudável. Falo já nesta altura, acho que a nível dos seniors ou dos júniors, que quando os atletas são mais crescidos, acho que é importante o atleta ir falar com o treinador e desabafar ou perguntar em relação a alguma opção e ouvir também a parte do treinador, porque às vezes o atleta pode estar chateado e pode até nem ter razão ou achar que o treinador fez aquilo com alguma intenção que esse atleta não interpretou, e acho que é importante essa conversa. Em relação às idades mais baixas, acho que é difícil, como disse há pouco, um atleta assim mais novo ter a iniciativa de ir falar, por isso acho que, na minha opinião, acho que é mais importante o treinador estar atento a esse tipo de conflitos ou de atritos que possam haver e ser ele a ir falar com o atleta individualmente, na minha opinião. Mas continuando o que a Ju estava a dizer, acho que o treinador deve ser um exemplo, deve sempre estar muito focado e ser muito profissional, porque acho que só assim é que os atletas vão sempre seguir os conselhos e acreditar naquilo que ele diz, porque à mínima coisa e ao mínimo deslize, acho que pode perder a credibilidade, e depois de perder a credibilidade é difícil agarrar outra vez os atletas. Bem, obrigado pelas perguntas, obrigado pelas respostas. Vamos dar aqui por concluído, vamos já tirar a foto do costume. Meninas, ajeitem lá o cabelo, aí 2 segundos. Vou tirar aqui 2 fotografias. Calma aí, Leonor. Quem falta? Leonor? Bem, vamos lá. Ora, 1, 2. Só tirar mais uma. Ora, 1, 2. Muito obrigado a todos os treinadores e atletas que estiveram aqui connosco. Um obrigado mais que especial à Juliana e ao Tiago. Temos tido um prazer enorme ter aqui algumas figuras do voleibol. Todos eles têm, curiosamente ou não, aqui a similaridade de serem muito humildes, muito simples e muito trabalhadores. Que todos possamos aprender com isto. Juliana e Tiago, vamos encerrar. Deixo-vos aqui uma última palavra, se quiserem dizer alguma coisa de despedida. Agora começo eu, João. Muito obrigado, sério, muito obrigado pelo convite e obrigado pelas perguntas. Espero ter correspondido às expectativas e às perguntas todas. E pronto, e dar aqui uma palavra de força e para isto que está a acontecer neste momento, que se protejam e que acreditem sempre que é possível, se treinarem imenso e acreditarem em vocês. Pronto, eu também agradecer a todos as perguntas que colocaram, o convite, esta oportunidade de trocarmos aqui umas ideias, é sempre bom, ainda por cima nesta fase em que estamos todos isolados e é bom partilhar estes momentos. E também desejar que fiquem todos bem, em segurança e continuem a fazer a vossa parte nesta nossa saga da luta contra o Covid. Tentem treinar em casa, tentem se motivar e reinventar, porque eu acho que a palavra agora é essa, é aceitar a nossa situação e reinventar, sermos melhores, seja não só no desporto e tornarmos mais fortes, mas em tudo, reinventar um bocado para estarmos todos bem e cuidem de vocês. Obrigada. Pronto, obrigado. Nós, os treinadores, ficamos aqui mais um pouco. A todos os outros, um resto de bom dia. À semana cá. Obrigada, igualmente. Obrigada. Deus, um abraço. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau. Deus.